dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos, não é? Como sempre eu tenho dito, compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Essa palavra tão importante para orientar, dirigir e nos levar à presença de Deus e também nos ajudar como vivermos neste tempo, de como realmente vamos viver com o Senhor através da fé. Você crê em Jesus? Você entregou sua vida a Jesus Cristo? Isso é muito bom e traz uma grande alegria. Pois é, mas como vamos viver com o Senhor? De que maneira o Senhor espera que nós possamos viver nesse tempo de tanta tribulação e agitação? De que maneira o Senhor nos orienta realmente a fazermos isso? Ora, isso só vamos conhecer através do conhecimento da palavra de Deus. E está escrito aqui no Evangelho de Jesus Cristo, através de Mateus, no capítulo 25, do verso 36 até o verso 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, João, e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Este é um momento de algo muito profundo para a fé cristã, e nós precisamos aprender o que isso significa para as nossas vidas. Jesus estava no Getsêmani, que literalmente significa uma prensa de azeite. E é exatamente isso que aconteceu ali. E nesse momento ele estava com os seus discípulos e falou com eles dizendo: olha, sentem aqui um pouquinho, eu vou ficar um pouquinho mais distante e vou buscar o Senhor e vou orar. E ele, nesse momento, se afasta e leva consigo a Pedro, a João e a Tiago, para que eles estivessem ali ajudando ele nesse momento de buscar a Deus, nesse momento que ele precisava de apoio, de força. Então ele falou: vigiai aqui comigo, eu vou orar, orem também, busquem também, estejam aqui perto de mim em oração. E ele então entristeceu-se e se angustiou muito e disse a esses homens: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então o que Jesus estava falando com Pedro, com João e com Tiago, compartilhando com eles, era de um sentimento de grande dor, de muita tristeza, onde ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não era uma tristeza qualquer, não era um sentimento de angústia apenas, mas era de tristeza profunda, onde ele estava falando: olha, até a morte. Então, vigiem aqui comigo e fiquem comigo neste momento.
Ele se prostrou com seu rosto. A reação de Jesus, na expectativa de ser entregue aos homens, de ser entregue aos pecadores, era de grande tristeza. Ele não estava com medo dos homens somente, ele não estava exatamente preocupado porque os homens o fariam sofrer. Mas qual foi a sua oração? A sua oração foi assim diante de Deus: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feito como a minha vontade, como eu quero, mas como o Senhor quer. Então o que nós vemos aqui? A grande preocupação de Jesus não era a cruz, não era o que os homens fariam com ele, colocando coroas de espinhos na sua cabeça, batendo nele, maltratando ele, machucando o seu corpo. Mas a sua grande preocupação foi essa: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Essa era a preocupação de Jesus. Porque o que significa esse cálice? É porque a Bíblia fala no Velho Testamento que seria o cálice da ira de Deus. Jesus ora e depois vai ter com os discípulos, vai ter com aqueles homens para ver se eles estão lá junto com eles, mas eles estavam dormindo. Então ele falou: puxa, nem uma hora vocês conseguiram ficar aqui orando juntamente comigo? E ele vai, mais uma vez, e ora a Deus, e fala as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabe, esse cálice, olha, esse cálice da dor, da angústia. Então muitas pessoas podem pensar que Jesus estava preocupado com o seu sofrimento, com aquilo que aconteceria com o seu corpo físico. Jesus estava preocupado porque ele beberia o cálice da ira de Deus. A ira de Deus que ele derramaria sobre os pecadores, a ira sobre o pecado, a completa força de Deus contra aquilo que representa Deus irado com o pecado. Então Jesus vai orar novamente, ele fez isso 3 vezes, vai e volta aos discípulos e os encontra dormindo. Então, nesse momento, ele diz a eles: olha, vocês precisam vigiar, vocês precisam estar atentos, vocês precisam orar, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, veja só, Jesus mostra aos discípulos a necessidade deles estarem mais preparados, deles estarem mais atentos, deles estarem realmente em condições de estar buscando o Senhor diante das coisas que estão acontecendo. E é isso que toca o nosso coração. E mais uma vez eles dormiram e então Jesus fala para eles: olha, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus caminha em direção à cruz. Jesus sabe o quanto ele vai sofrer, mas ele se dispõe em fidelidade, se dispõe com dedicação, entregando a sua própria vida em favor dos homens. Que você possa entender essa mensagem, percebendo a necessidade de vigiar e orar. Por quê? Por que isso? Porque o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E diante das circunstâncias da fé e daquilo que está acontecendo no mundo nesse tempo, nós corremos o risco de, assim como os discípulos, nesse momento de fé, no momento de se levantar e orar, dormir. Que você entenda essa mensagem para a sua vida e não se deixe dominar, estar entregue ao sono. Que sono é esse? O sono da morte. Mas se levante para buscar o Senhor e não se entregar ao pecado e estar na presença do Senhor. Deus te abençoe e que você fique firme.